volta na 92, Humanos Radio Show. Alô, Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta hoje, a saúde nos conecta aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. Segue lá, @Mano Dal Ponte, com E no final, 92 Rock Pop no Instagram e já acessa o site da 92, 92rockpop.com.br. Todas as entrevistas do Humanos e de todos os programas estão sempre no site da 92, no YouTube da 92, é só procurar que você vai ter acesso a todos os conteúdos. Ela é focada em mulheres 40 a mais. Fala de menopausa, de terapia, de escolhas de vida, é ginecologista e eu tenho o prazer de receber comigo aqui a doutora Tabata Monzer. Acertei, doutora? Que prazer receber, tudo bem? Boa tarde, Mano. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, com o teu público. E bora lá, vamos falar sobre a mulherada, né? Sobre escolhas, mulheres, sobre isso, vida. Né? Como é que você traduz a mulher de 40 a mais, doutora? Olha, Mano, hoje a mulher de 40 a mais, ela é a mulher de 20 antigamente, né? Tá. Porque ela tá no auge do auge. Então, assim, é uma mulher que está com a sua carreira já encaminhada, tá com seus filhos, talvez pequenos ainda, né? Mas já está com seus filhos, está no auge, tá linda, tá ativa, tá bonita. Antigamente uma mulher de 40 anos era uma senhora, né? Hoje uma mulher de 40 anos não, é uma jovem ainda. Quando a gente fala de uma mulher de 50 anos, ela ainda está muito bonita, e não é só bonita, quando eu falo bonita, não é só de beleza estética, física, não é só isso. Não é isso, né? Ela tá com uma cabeça boa, né? Ela tá se sentindo bem, ela tá se sentindo produtiva. Ela não reproduz mais, mas ela ainda produz muita coisa pra vida, né? Então, a mulher hoje, com certeza, ela ganhou mais tempo de vida, mais longevidade, então isso mudou bastante comparado com antigamente. As mulheres com mais de 40 anos, elas têm muito mais certezas sobre as coisas, sobre a vida. Mas com estas certezas, vem muitas outras incertezas, né? E eu acho que a cabeça da mulher, ela é a busca do equilíbrio constante, né? Sim. O que mais aparece para você nesse sentido, das certezas e das incertezas? Sim. A mulher, ela sente que as coisas começam a mudar depois dos 40 anos. Então, por mais que ela se sinta bem, que ela tenha uma cabeça boa, que ela sabe aonde ela quer chegar, né? Porque ela já tá tudo traçado na cabeça dela. Mas ela sente que ela não tem, muitas vezes, a mesma disposição, a mesma vitalidade que ela tinha alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. Então, isso é uma coisa que eu recebo muito no consultório. Tabata, eu quero me sentir bem, eu quero me preparar para essa nova fase que vai vir, porque até pouco tempo atrás não se falava sobre menopausa, não se falava sobre climatério, até, na verdade, tentavam abafar. Não, ninguém fala, isso não pode ser falado. Por quê? Porque a mulher foi feita para reproduzir, né? E depois que ela perde essa sua função de reprodução, ela, a princípio, não precisa mais existir. Então, nós fomos feitas para procriar. A partir do momento que isso não funciona mais, pode encerrar a vida. Ô, doutora, quando eu lembro, assim, de ouvir na família, né, quando vó, as mais velhas, as mulheres mais experientes falavam em reposição hormonal, era algo que a gente linkava à velhice. Isso. Né? E não é bem assim, né? Não. Ao contrário, né? Na verdade, existe ainda em 2025 muito tabu em relação à terapia hormonal, né? Que as mulheres têm medo de câncer, medo de engordar, medo de ter algum problema pela reposição hormonal. E isso se deve principalmente a um estudo que teve em 2002 chamado WHI. Um estudo que teve muitas falhas, teve muitos vieses, e isso fez com que tanto
os médicos, quanto a população geral, tivesse muito medo da terapia hormonal. Porque os desfechos desse estudo foram desfechos ruins. Câncer, AVC, infarto, doenças cardiovasculares muito importantes. Então, depois desse estudo, que foi um estudo muito grande, teve um luto, né? As mulheres ficaram sem terapia hormonal, todas pararam de fazer e elas adoeceram. Porque eu digo que menopausa não é doença, mas ela adoece. Menopausa não é uma doença, né? Só que ela traz consequências para a mulher muito ruim. Porque, e eu sempre digo isso para as minhas pacientes, não precisa ter medo do hormônio. O hormônio tu teve a vida inteira. Nós só vamos repor o que você tinha e deixou de ter. Então não precisa ter medo. E por que se a vida inteira você teve esses hormônios, por que agora você tem que ficar sem? Né? E menopausa é muito mais do que fogacho, muito mais do que calorão. A falta do hormônio, ela tem consequências no corpo todo. Na parte do sistema nervoso central, aumentando o risco de Alzheimer, de demência. Na parte óssea, aumentando o risco de osteoporose. Piorando muito, aumentando os riscos cardiovasculares. Eu vi uma entrevista aqui contigo, com a Amanda Bolan, que é uma excelente cardiologista, e ela fala com muita propriedade sobre isso, né? Porque a falta do hormônio prejudica, aumenta muito os riscos cardiovasculares na mulher. Então, às vezes as pacientes, eu não tenho sintoma nenhum, porque ela não tem calorão, não tem fogacho. Então, elas acham que não tem sintoma, não tem nenhum problema. Doutora, né? mas quando você fala isso, existe uma ignorância coletiva e não é pejorativo, a ignorância é de falta de conhecimento. Né? E essa falta de conhecimento, ela é passada de geração em geração. Exato. Né? Eu acho que isso é um grande problema também, que vai de encontro à medicina. Claro. Né? Porque tem muita coisa de geração em geração que vai se passando e é assim mesmo. E a mulher, até pouco tempo atrás no Brasil, ela era acostumada com a vida que ela tinha, porque era a vida que ela tinha e deu. Exato. Ela não podia nem questionar essa vida. Exato. Eu fico pensando na minha avó. Como era isso, né? Coitada, tu já pensou, ter um monte de filho para criar, sentir fogacho, ter a sua vagina seca, ter que ter relação com o marido e assim, não poder reclamar pra ninguém. Isso é muito injusto com a mulher. E às vezes nem pro médico ia, né, doutor? Não. Nem procurava um médico. E isso é outra coisa que me entristece muito, porque hoje, 2025, médicos, ginecologistas, endocrinologistas são contra terapia hormonal. Eu sempre digo, na verdade eu não sou contra e a favor a nada, eu sou a favor de qualidade de vida. Se essa mulher tiver a possibilidade, não tiver contraindicação à terapia hormonal, ela deve sim fazer. Mas não precisa, não tem tanto sintoma. Mas gente, não deixe essa mulher perder essa oportunidade. Né? Isso é uma oportunidade de estar bem, porque a expectativa de vida aumentou, a gente sabe disso. Agora, como que ela vai chegar lá na frente? Como que ela vai chegar aos 80, 90 anos? Então, nós temos, e quando eu falo em terapia hormonal, eu sou uma defensora realmente da terapia hormonal, quando bem indicada. Por quê? Porque muitas pessoas fazendo terapia hormonal errada, a chance de dar errado é muito maior. Né? E terapia hormonal, eu digo que é a cereja do bolo. Não adianta, eu sempre faço essa comparação com as minhas pacientes. Eu consigo começar a construir uma casa pelo telhado? Não consigo. Mas é um telhado muito maravilhoso. Ele vai cair. Então, se você estiver obesa, se você for tabagista, se você for sedentária, não dá para começar a terapia hormonal e eu vou ser a primeira a negar a terapia hormonal para você. Né? Quando bem indicada, ela é maravilhosa. Doutor, agora eu queria que você falasse com os homens, não com as mulheres, né? Com aquele homem, aquele marido que tem uma mulher que está passando por modificações, que muitas vezes nem ela entende. Imagina a cabeça dele. O homem geralmente já não entende a mulher. A mulher tem ciclos a vida toda e o homem, eu vou falar uma coisa pra você, ele finge que compreende, mas ele não entende. Você sabe que ele não entende. Mano, eu quero te dar os parabéns agora. Isso é verdade, isso aí não... Diversas pacientes, eu pedi para trazer o marido. Eu tenho certeza. Diversas, não foi nenhuma nem duas, diversas pacientes. Pedi a conta de quantas. Por quê? Porque elas se queixavam que, doutor, ele acha que é fiasco, ele não entende. Ele fala que, vou te
tem que procurar fora. Como assim? A vagina daquela mulher tá seca. Eu falo, tenta engolir um pedaço de pão sem saliva. É possível? Vai descer rasgando tudo. Então, é a mesma coisa ela ter que ter relação sem vontade e sem estar lubrificada. Então, eu indico, eu encaminho os meus vídeos para homens também. Porque se eles entenderem o que está acontecendo com a mulher deles, o relacionamento vai ser muito melhor. Porque realmente, se você não sabe o que está acontecendo, é muito mais fácil você falar, isso aí é frescura, é coisa da sua cabeça. Frescura, né? Muito, frescura. Deixa de bobiça, de ser boba, né? De ser boba. Tu não é mais a mesma. E assim, sempre tentando diminuir, né? Então a gente tem que acolher. E eu acho que o primeiro que tem que acolher é dentro de casa. São os nossos parceiros. Né? Isso é muito importante. Muito legal tu ter tocado nesse... Só que o homem, doutora, eu falo, e não é defender o homem, é que o homem não vive isso da maneira que a mulher vive. Né? A vida do homem, ela é um pouco mais simples, até na própria terapia hormonal, né? Sim. Hoje se resume, é muito mais simples que a mulher. Só que o desejo, o libido pro homem, ele continua existindo. Às vezes dá uma baixadinha, mas ele continua existindo. A não ser que você tenha uma disfunção, daí... Exato. Bom, aí é outra coisa. E aí pro homem parece que tá tudo bem, né? Mas eu também, eu digo que não é culpa a palavra, mas a mulher, se ela tem desinformação, tu pensa o homem, né? Então, eu estou na menopausa, marido. Tá, mas o que é menopausa? Pois eu tô na menopausa e deu, né? O que é isso? Tá, menopausa é coisa de velho? Não, isso aí não. Tu tem que sentar na mesa do almoço de domingo e falar, querido, negócio é o seguinte, vou te explicar o que tá acontecendo. Por quê? Por que eu não tenho mais libido? Por que a minha vagina tá seca? Por que eu tenho calorão? Por que eu tô cansada de dia? Eu acordei 5 vezes à noite suando, molhada. Como é que eu vou estar disposta no dia seguinte? Você não tem um sono REM, você não tem nada, né? Você não consegue atingir nada. Né? Isso. Então, é uma coisa que a gente tem que entender e educar. Esse é o meu principal foco. Não só com as minhas pacientes e com os maridos das minhas pacientes. Por isso que eu tô tanto em rede social, por isso que agora eu lancei esse podcast, o Além da Pausa, que inclusive convido a todas, mulheres e homens, a ouvirem esse podcast, porque a gente tem que quebrar tabu, a gente tem que ensinar as pessoas sobre o que é, sobre o que acontece e como que nós temos que fazer para ter uma boa qualidade de vida. Doutora, ainda hoje, mulheres entram no seu consultório e não conhecem o próprio corpo. Isso ainda é normal? Porque eu sei que se a gente voltar para os nossos avós, né? Não sei se o meu avô viu a minha nona nua alguma vez na vida. Talvez nem tenha visto. Pelo tabu, pela construção, pela igreja, pela fé, por tanta coisa. Só que hoje tudo tá tão explícito, né? Tá tão jogado na nossa cara. Ainda assim as mulheres não se conhecem. Hoje 90% do meu público é um público 40 mais. Então eu atendo pouquíssimas mulheres jovens, né? E ainda sim, mano. Ainda assim, por quê? Essas mulheres foram ensinadas por mães que foram criadas de uma maneira muito rígida. Então, eu tenho várias pacientes com 40, com 50 que nunca chegaram ao orgasmo. Nunca tinham chegado. Por quê? Porque eu pego espelho, eu mostro, porque é muito fácil falar, tu tem que chegar ao orgasmo, tu tem que se masturbar. Eu nunca fiz, como é que eu vou saber como é que é? Óbvio que eu não vou masturbar a minha paciente, mas eu vou pegar um espelhinho, vou ensinar onde que é o clitóris, onde que é a vagina, onde que é vulva, o que parte que é o que. Elas nunca pegaram um espelho e se olharam. Nunca se olharam? Não, né? Eu tenho um caso, se essa minha paciente, ela estiver me escutando, ela vai saber. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Era uma paciente de 52 anos que nunca tinha chegado ao orgasmo. Doutora, quando você fala nunca, é nunca mesmo? É nunca. Porque quando eu pergunto para todas as minhas pacientes que consultam comigo, todas, eu pergunto, chega ao orgasmo? Tem umas que ficam constrangidas, tem umas que ficam, eu acho. Se tu acha, tu não chegou. Se tu acha, tu não sabe, né? Tá. Então, assim, e aí, tá tudo bem, vamos lá que eu vou te orientar. E para essa paciente a gente conversava, foram anos até ela conseguir se soltar. E ela estava sem parceiro, ficou viúva.
E eu falei, olha, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Mostrei um brinquedinho, e ela voltou no meu consultório meses depois, acho que uns 3 meses depois da última consulta, só para me agradecer. Até diferente, imagina. Não, ela pagou pessoa. Consulta, mano. Eu falei, não, meu amor, eu vou te devolver o teu dinheiro, porque a gente não fez consulta nenhuma. Eu faço questão. Pô, que bacana. É o meu presente. Eu não podia passar por essa vida. Bacana, então isso aí é o que faz valer a pena, né? A gente tem que... Eu sempre falo, e essa frase tá sempre comigo, tá na minha parede do consultório: juntas somos mais fortes. Ô, doutora, mas quando você fala isso, pra mim, a relação de ter ou não orgasmo não é só o fato de ter o prazer, é ter a liberdade. E não é liberdade sexual, é liberdade de você se conhecer, de saber até onde você é e o que te faz bem de verdade. Exato. Né? Porque se você tem isso sexualmente, você consegue ter isso, né? Elas Clareza, deslancham, né? Na depois, vida, né? na vida, né? Profissionalmente, elas não aturam mais o que elas aturavam, elas não fazem mais o que elas não querem fazer. Então, isso dá liberdade para essa mulher. Mas você cria inimigos, por exemplo, homens já foram lá, doutora, o que você está fazendo com a minha mulher, você mudou ela demais. Acontece ou não? Não, inimigos não, mas eles falaram o seguinte: era uma paciente menopausada, sem tratamento, e aí ele foi lá e falou: olha, doutora, vim aqui para te conhecer, para te parabenizar, mas agora tu vai ter que dar um jeito em mim também, porque eu não tô aguentando essa mulher, não. Eu falei, ao contrário, ao foi? contrário. Não teve. Mas é maravilhoso, doutora. Então, tá até mais fácil de resolver. Doutora, né? olha só, tu tem que me ajudar agora. Eu falei, bom, olha, né, não é minha especialidade, eu vou te orientar, procurar um urologista. Não, mas eles só vão me dar aquelas baguinhas azul, não é disso que eu preciso de mais coisa, doutora, olha só. Então, é uma coisa, não teve nenhum que veio reclamando, não. Reclamando, ao contrário, tá dizendo. Não, todos só elogiando. Ô, doutora, mas assim, a mulher, a gente tá falando especificamente, né, da libido, mas tem muito mais coisa envolvendo uma mulher de 40 a mais. Sim. Né? A gente falou das certezas e das incertezas, mas o fardo da família, o fardo da educação dos filhos, né, ainda recai no ombro das mulheres. Sim. E esse é um fardo que você não consegue tirar como médica. Não, impressionante. Você não vai mexer nisso. Mas tu sabe, mano, que eu acho que isso é uma coisa que nós nem queremos. Que seja retirado. Não. Esse fardo. Que fardo parece uma palavra um pouco pesada, né? Mas assim. Responsabilidade. Eu sinto que nós mulheres somos o alicerce da família. Né? É exatamente isso que eu sinto. Eu sempre, às vezes eu brinco em casa, falo, poxa, eu não posso estar triste, eu não posso estar sem vontade, porque senão a casa inteira fica sem vontade, a casa inteira fica azeda, a casa inteira fica ruim. Isso é verdade. Dá licença, eu preciso verdade. do meu tempo também. Isso é verdade. Né? Então eu acho que nós somos esse alicerce. Só que nessa evolução da mulher, ela só foi adquirindo tarefas. Vai acumulando, ela foi acumulando. Adquirindo tarefas, antes era a casa, depois era a casa e os filhos, depois a casa, os filhos e trabalho fora. E nós queremos isso. Só que nós temos que, de novo, ensinar os nossos filhos, os nossos parceiros a colaborar, né? Por quê? Porque senão fica realmente um fardo pesado. Né? Porque a gente faz muita coisa. Você falou de fardo. Lá em casa, às vezes eu falo pro meu filho de 7 anos, deixa tua mãe em paz um pouquinho. Eu falo pra ele, né? E ela fica braba, porque ela diz, mano, mas ele não me incomoda. Quando você fala do fardo, né? Ela fala exato, não, calma, não usa essa expressão deixa em paz. Isso. Né? Porque eu já estou em paz com ele. Eu só quero um tempinho pra mim. Isso. Às vezes a gente queria tomar um banho sem ninguém chamar. Sem ouvir mãe, né? Mãe, tô com fome. Onde tá tal coisa? Né? Então é uma coisa que mas assim, mesmo a gente reclamando, a gente não quer Você não quer perder, né? Você não quer perder. Não, porque é muito maravilhoso, né? E não que isso faça com que a gente... Não é que a gente queira dominar. Não, mas nós sabemos da nossa importância dentro de um lar. E eu acho que o fortalecer essa mulher é mais importante do que qualquer outra coisa, né? E se nós deixamos essa mulher forte para conseguir fazer todas essas tarefas e
mostrando para ela, e isso, as minhas secretárias ficam loucas às vezes, doutora, pelo amor de Deus, tu não é psicóloga, a tua consulta tá demorando demais, mas assim, eu falo, olha, a gente tem que sentar e conversar, vamos colocar tudo na mesa. Nós temos que dividir tarefas, nós temos que dividir obrigações. Todo mundo, às vezes eu brinco em casa, todo mundo quer comer uma comidinha gostosa, né? Só que ninguém quer ir no supermercado, ninguém quer ajudar a descarregar o carro. Então nós temos que educar. E isso a gente tem que fazer constantemente, com filhos, marido, pacientes, população em geral. Na verdade, tem que repetir sempre a mesma coisa, não tem jeito, né? Agora me diz uma coisa, doutora, você falou que as suas pacientes têm 40 a mais, na maioria delas. Mas a menopausa está chegando mais cedo também ou não? Ou isso não mudou? Então, na verdade, a média da mulher brasileira é entre 45 e 50 anos. Isso né? Meio padrão? Meio padrão. Tá. Existem alguns fatores que adiantam ou retardam, né? Uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, então se essa menina menstruou a primeira vez com 9 anos, a chance dela entrar na menopausa mais cedo é maior. Tá, quer dizer, o ciclo ali tem um tempo meio padrão. Não, eu menstruei com 15 anos a primeira vez, então com certeza ela vai finalizar o ciclo reprodutivo dela mais tarde. Existem procedimentos cirúrgicos, existem medicações que às vezes diminuem a reserva ovariana e faz com que esse ovário tenha uma falência prematura, né? Mas assim, não é uma coisa assim que tenha adiantado muito. Eu entrei na menopausa precocemente. Precoce não porque não foi antes dos 40 anos, mas assim, para a média brasileira, sim, antes, né? Então eu entrei no climatério aos 42 anos e isso me assustou um pouco. Você como médica se assustou? Mas aí peraí, se você se assusta como médica, então você não pode nunca, né? Exato. Exigir que uma paciente não se assuste, não tem como. Claro, né? E eu nunca exijo que ela não se assuste. Pelo contrário, eu abraço e falo, tá tudo bem, tô junto contigo. Sabe que tem um amigo meu médico que ele disse que a vida dele mudou depois que ele quebrou o joelho, andando de bike, e teve uma recuperação dolorosa, terrível, né? E ele disse assim, mano, nunca mais eu vou falar para um paciente que recupera rápido, que é frescura, que não dói, porque eu vivi isso na pele. Exato. Né? Acho que você viveu também, então. E aí quando eu entrei, mano, eu falei, que injustiça. Eu demorei, na verdade, 1 ano para conseguir falar isso. Assim, para aceitar, para falar para si, para falar para as pessoas, não conseguia, não era uma coisa confortável para mim. E aí, hoje eu entendo, eu agradeço, porque depois disso eu mudei de vida, né? Eu larguei a obstetrícia, eu resolvi me dedicar só à mulher 40 a mais, eu passei a estudar só isso e falei, não, tem que ter mais coisa, eu quero mais coisa e eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar essas mulheres, né? Então, com certeza, sem sombra de dúvida, hoje eu entendo que Papai do Céu me mandou um recadinho. Vai, minha filha, eu vou dar uma adiantada aqui no negócio, mas é por uma boa causa. É para te dar uma mudada de vida. Ô, doutora, e quais são os sintomas, né? Como é que a mulher começa a identificar que ela está na menopausa? Então, assim, existem dois termos muito importantes que são climatério e menopausa. Menopausa é uma data. Tá. A partir do momento que ela ficar 1 ano sem menstruar, ela entrou na menopausa. Então a gente só vai saber disso 1 ano depois. Tá. O climatério é a fase que antecede a menopausa. E aí, no climatério, ela ainda menstrua, mas pode acontecer alterações de ciclos. Horas mais curtos, horas ciclos mais longos, volumes maiores menstruais, né? Então, já começa a acontecer alguma alteração no ciclo menstrual. Começa a mudar. Começa a ficar diferente. Tá. Ela refere, Tabata, eu como a mesma coisa, eu treino da mesma maneira e eu estou ganhando peso. Isso é uma dor na vida de uma mulher. Ganhar peso não é uma coisa nada confortável pra gente, né? Ok, estou jacando, comendo tudo errado, sedentária. Óbvio, 2 mais 2 dá 4. Agora eu tava fazendo tudo igual, por que eu tô ganhando peso? Né? Então, fogacho é outra coisa que começa a acontecer, que são os calorões, principalmente à noite, né? E isso, por todos esses sintomas, principalmente pela instabilidade do estrogênio. O estrogênio é o hormônio mestre, eu digo que é o maestro da orquestra feminina. Então, quando começa a acontecer flutuações no estrogênio, começam a aparecer esses sintomas.
Dores articulares é uma queixa muito comum também. Irritabilidade. Eu sempre fui irritada, porque mulher é irritadinha, né? Por natureza. Algumas mais, né? Algumas mais, outras menos. Mas mulher é mais irritada. Só que ela piora. E a culpa não é do homem. Doutora, fala isso aí, por favor. Eu queria que você deixasse registrado que a culpa não é do homem. Já é meio que natural, não é? Não vou concordar com essa tua frase, eu queria um cortezinho disso pra eu mandar pro pessoal, pros amigos aí. E aí, essa mulher, ela passa a ficar mais irritada. A tolerância dela diminui. Ela fala, Tabata, eu não me reconheço. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho vontade de matar alguém. E quem que é o alguém que tá do lado dela? É o que tá mais perto, né? Entendeu? Então, marido e filho sofrem. A família sofre com essas mudanças. Então, na maioria das vezes, quando acontecem essas mudanças, que ela vem procurar ajuda. Tá, doutor, e pode ser o contrário? A mulher pode aumentar a disposição, e quando eu falo não é só a disposição sexual, ao contrário, ela fica mais agitada, mais ansiosa. Pode acontecer também? Os sintomas de alteração comportamentais são muito evidentes nessa fase. Algumas mulheres, a maioria delas acham que estão ficando com depressão. Algumas, não é uma disposição, é uma irritabilidade, que às vezes ela sai metralhando tudo, mas não é uma disposição, ela só quer fugir de uma coisa que ela nem ela sabe o que é. Disposição é que você quer fazer coisas, né? Ela não quer. Não quer. A gente quer assim, mas aconteceu alguma coisa? Não. Tá cansada? Também não, só não quero. Ela diz, a gente fala que a gente perde assim, o brilho pra viver, sabe? Por isso que a maioria delas acha assim, estou com depressão, vou procurar um psiquiatra e vou começar com medicação. Às vezes existe um quadro depressivo, mas na maioria das vezes é só uma alteração hormonal. Quando restabelece essa flutuação hormonal, os sintomas melhoram. Então, essa é uma queixa muito comum. Na verdade, a maioria começa com uma alteração achando que é uma depressão. Agora, depois de quanto tempo, doutora, a paciente te procurou? Ela entende. Você mesmo falou que você demorou 1 ano para poder falar sobre isso. Para poder falar, né? Mas imediatamente eu já comecei a tratar. Já começou a tratar, tá? Sim. Mas para essa mulher, começa a tratar, em quanto tempo ela começa a se sentir melhor? Então, depois de iniciar o tratamento, 1 mês depois ela é outra pessoa. É outra mulher outra mulher. Tá. É outra mulher. E ela volta, ela fala, graças a Deus eu voltei. Sou eu de novo, agora eu me reconheço. Então, isso é muito gratificante, né, mano? Porque tu pensa uma pessoa que tava ruim, né? Porque é diferente de uma infecção, né? É uma coisa que, na maioria das vezes, ela passa meses, às vezes ano, ruim, se arrastando, cansada, exausta, transando sem vontade, dormindo mal. E aí a hora que ela volta, ela fala, graças a Deus tem vida. É que na verdade eu acho que ela tá tanto no meio, aquele novo mundo dela faz tanto parte da vida dela que ela já não sabe mais nem quem ela era antes, né? Isso. Tem um pouco disso também, né? É porque a gente também, a mulher, ela é muito guerreira no sentido, ela vai aguentando. Ela vai, né? Ela vai. Vambora. Não, eu tenho que fazer as coisas de casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho, eu tô cansada porque, tô trabalhando muito. Eu tô estressada porque o trabalho não tá muito bom. Ela começa a achar desculpas. Isso, pra tentar justificar pra aquilo, ela, né? Pra ela mesmo. Exato, né? pra ela. Então, só que chega um ponto que ela fala, não dá mais. Eu vou explodir, eu não consigo, eu não quero, né? E aí, só que graças a Deus a informação tá cada vez mais aí, pra todo mundo, né? Então a gente tem que perder essa vergonha e quebrar tabus e falar e buscar ajuda, né? O duro é quando tu vai ao médico e o médico fala, não, teus exames estão bons, tá tudo bem, isso é coisa da tua cabeça, vai procurar uma terapia. Isso também acontece? Acontece, mano, infelizmente, isso eu falo de verdade, com dor no coração. Porque a maioria dos médicos acabam falando para essa paciente, tem que esperar parar de menstruar. A hora que der 1 ano sem menstruação, a gente vai iniciar o tratamento.
os teus exames estão normais. Aí ela vem pra mim e fala, doutora, não é possível. Meu exame tá normal, mas eu não tô normal. E aí, por que isso acontece? Porque eu digo que o exame é uma fotografia. Tá, naquele dia que ela coletou o exame, o exame estava bom. Nós mulheres somos cíclicas. Vai, abaixa, sobe, desce. Isso são os hormônios femininos. Só que no climatério, essa flutuação hormonal, ela passa a ser maior. Então, naquele momento que ela coletou o exame, tava aqui em cima, tava ok. À noite já não tava mais. E aí eu vou falar pra ela que ela tá doida? Então eu sempre digo, eu não trato o exame, eu trato a minha paciente. Escute a tua paciente, olhe pra tua paciente. Mas diz uma coisa, doutora, quando hoje você falando sobre isso, com base em tudo que você já viveu, tantos pacientes e tal, você tem clareza, né? Você consegue entender, mas já cometeu esse erro no começo, quando começou a tratar as mulheres assim, sabe, de às vezes não dar tanta importância a algum sintoma e de repente depois você olhou com o médico, pô, peraí, tem alguma coisa aqui. Sim, eu acho que isso, a maturidade é uma coisa que ajuda muito, né? Mas quando você faz, o ginecologista obstetra novo, ele tem a demanda maior é a obstetrícia. Tá. Então eu realmente não tinha um público muito mais velho. Entendi. E o público mais velho que vinha era um público que não tocava nesse assunto, e como para mim não era uma coisa que eu acabava também não tocando nesse assunto, e assim a gente vai. Não era o seu mundo, né? Exato. E eu sempre digo, eu não sou ginecologista, não é médico de peito e pepeca. É médica da mulher como um todo. Só que antes, mano, não se falava tanto disso. E quando elas se queixavam, eu tratava e assim ficava, e era assim, né? Mas é óbvio que o ter passado por isso, eu só estudo isso, eu só faço curso disso, eu só vou em congresso disso, então isso faz com que você abra a sua cabeça de uma maneira diferente, né? Quando eu não tinha filho, o meu pré-natal era de um jeito, depois que eu fui mãe, o meu pré-natal mudou, né? Então isso faz a diferença, sem sombra de dúvida. Doutor, não dá tempo para muito mais coisa. Eu queria que você falasse para as mulheres agora o que elas não podem negligenciar nunca. Ótimo. O meu conselho é: se observem. Isso é a coisa mais importante. Eu era de um jeito e eu estou de outro. Procure ajuda. Procure ajuda e não aceite seu exame estar normal. Eu não era desta maneira. Eu estou diferente. Se você está diferente, pode ser que você esteja no climatério, né? Então, busque ajuda. E outra, façam atividade física. Se alimentem bem. Isso aqui é o que vai nos carregar a vida inteira. Músculo é patrimônio. Mas eu não gosto. Mas nós temos que fazer musculação. Ponto final. Né? Isso vai te dar uma fase, um 40 a mais, um climatério, uma menopausa com muito mais qualidade, sem sombra de dúvida. Doutora, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer, prazer. Qual @ qual o Instagram? Meu Instagram é Tabata_Gineco, e convido todas também a seguirem o podcast, tá nas plataformas do YouTube e do Spotify, Além da Pausa. Quantos capítulos já? Um só? Só foi aquele hoje primeiro? Só fomos o primeiro, acabou de lançar, tá fresquinho, acabou de sair do forno. A Pitoca vai estar contigo sempre? Claro, vai estar, minha parceira. Tua parceiraça? Vai estar lá comigo. Então eu sou suspeito, né? Sou suspeito que é amor antigo, então você sabe, né? Que ali o carinho que eu tenho pela Piti é maravilhoso. A Piti, depois que se tornou mãe, se tornou uma mulher mais incrível ainda do que ela já era, então... minha admiração por ela e por você também. Prazer, muito doutora. Obrigada, prazer. Obrigado pelo carinho. Doutora Tabata comigo aqui, Monzer, ela que é ginecologista aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, e cuidado com o calorão, né? A música